Irmãos, vamos abrir a Bíblia por favor, no Salmo 90. Senhor, mais uma vez entregamos esse momento nas tuas mãos, declarando nossa total dependência de ti. Tanto quem ouve quanto quem fala, todos nós somos carentes de ouvir a tua voz, carentes de mais graça a desfrutar. Agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, expostos à tua palavra, e pedimos humildemente ao Senhor que venha nos falar, venha nos edificar, venha nos conduzir aqui, segundo a tua vontade. Que o Senhor mesmo venha cingir nossas mentes, nos livrar de toda agitação natural, nos fazer estar quietos na tua presença, ouvindo a tua voz como Maria. E todo levante, Senhor, das trevas, toda obra do inimigo, nós resistimos no teu nome. Senhor, faça cair por terra em nome de Jesus. Tome esse ambiente nas tuas mãos e manifeste aqui a tua vitória. Senhor, seja glorificado no meio do teu povo. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Irmãos, nós até domingo passado nós estávamos falando sobre Moisés, né, o escritor do Salmo, porque o Salmo é o resultado, é a experiência que esse homem de Deus teve com Deus. Ele escreve aqui, Deus deixou essas palavras registradas, é a palavra de Deus, mas a própria Bíblia dá testemunho de que esse escritor aqui é um homem de Deus. Os outros homens também foram homens de Deus. Davi foi um homem de Deus, Samuel, Abraão e aqueles muitos irmãos que surgiram, foram levantados por Deus no Antigo Testamento, foram homens de Deus. Mas a Bíblia está enfatizando que Moisés é homem de Deus. Se a Bíblia enfatiza, é porque nós devemos prestar atenção. E esse homem, ele foi trabalhado pelo Senhor para se tornar quem ele se tornou. Nós, até o domingo passado, estávamos focando na vida de Moisés, né? Falamos inclusive que quando Deus se apresenta para Moisés naquela sarça, né, naquele arbusto,
naquele mato que estava queimando ali no deserto. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de seu sogro, e ele está vendo ali no deserto um arbusto, um mato, que começa a queimar, pega fogo, e o fogo não acabava. Nós falamos que ali o Senhor estava mostrando a Moisés, já no início, o que ia acontecer com a própria vida de Moisés. Moisés era aquele arbusto que o Senhor ia chamar ele, ia queimar ele com o fogo da provação, e aquele homem ia se tornar o homem de Deus, que conduzia o povo ali. Ele só não fez entrar na terra prometida, mas ele contemplou a promessa de Deus feita ao povo. Aquele homem que foi fiel, a Bíblia diz que Moisés é fiel em toda a minha casa, o Senhor dando testemunho daquele homem, né? E, irmãos, eu lembrava esses dias que eu eu me converti, eu conhecia o Senhor, graças a Deus, no meio de irmãos chamados pentecostais. A Bíblia não dá esse nome aos irmãos, mas nós demos esse nome aos irmãos. Há irmãos hoje em dia chamados de pentecostais, né? Então é mais uma identificação que foi criada, que a Bíblia não criou. Irmão, irmão. Não tem irmão pentecostal, não tem irmão isso, nem irmão aqui. Irmão, irmão. Nasceu de novo, é irmão. Mas eu me converti, para você entender, no meio de irmãos chamados pentecostais. E nossos irmãos pentecostais, sem querer falar mal deles, porque são nossos irmãos, Deus me guarde em nome de Jesus, mas eu me lembrava nesses dias, porque estava focando a vida de Moisés junto com os irmãos, e lembrando ali da sarça e tal, nossos irmãos que vivem nesse contexto dito, chamado pentecostal, eles costumam associar todo o fogo que eles veem na Bíblia com o fogo do poder do Espírito Santo, aquele fogo ali que desce em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que os discípulos estavam orando no cenáculo e de repente um ruído estrondoso foi visto vindo do céu, e línguas como que de fogo pousaram, uma sobre cada cabeça, e os irmãos começaram a falar em línguas, foram revestidos pelo Espírito Santo. Foi um espetáculo maravilhoso, e ali começou a igreja, né? Então, por causa daquele fogo ali de Atos 2, os irmãos chamados pentecostais, eles têm esse costume de associar todo o fogo que existe na Bíblia a esse fogo do poder do Espírito Santo. E eu cantava na época um corinho que dizia assim: manda fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda o fogo que Moisés via, fogo que na sarça ardia, fogo que não consumia. Cantava esse corinho lá. Esse corinho, quando era cantado, movimentava a reunião, que era um espetáculo. Quando eu vim para a vida da igreja, uma das primeiras coisas que eu aprendi: aquele fogo da sarça não é o fogo do poder do Espírito Santo. Aquele fogo da sarça é fogo da provação. Quando eu e você nos convertemos, ali Moisés estava sendo chamado por Deus, ele entrou no fogo de Deus, assim como eu e você. Você pode não estar sentindo, mas está queimando. Quer ver outro exemplo do Antigo Testamento? Os 3 amigos de Daniel entraram aonde? Na fornalha. Disseram a Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem nós servimos, nos quiser livrar, Ele pode. Se não, nem assim a gente vai se curvar diante de seus deuses, ó rei. Aí os 3
foram para a fornalha. Fogo puro, não é assim? Fogo puro, tão intenso que as pessoas que jogaram os amigos de Daniel morreram da intensidade do fogo. Mas os amigos de Daniel, assim como aquela sarça, Nabucodonosor falou assim, o rei falou assim: vem cá, a gente não lançou 3 pessoas lá? Mas eu estou vendo 4. Está vendo? Na provação, o Senhor não evita que a gente passe pela provação. Ele prometeu que Ele vai estar conosco na provação. Está vendo? Então todo crente, a gente tem que se desarmar do pensamento que Jesus me chamou para eu ser feliz. Sabe por quê, irmão? Porque essa felicidade é a que o mundo prega, é a ausência de problemas. Está tudo bom, as contas pagas, os filhos bem criados, a casa própria, eu estou feliz. Você vai, se você tiver com esse pensamento, você vai se decepcionar e você vai achar que Deus é que errou. Todos nós, assim como Moisés, quando nós nos convertemos, a gente entrou na escola de Cristo, e todos nós vamos ser provados. O fogo vai arder na nossa vida para provar nossa fé. Vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ver para não ficar só no exemplo de Moisés. 1 Pedro capítulo 1. É maravilhoso esse texto. Bora começar do 1 mesmo. 1. Porque esse texto é nossa história, é o que o Senhor fez conosco, é magnífico esse texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estou acelerando. Aí diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, segundo o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Isso é a regeneração, está vendo? O Senhor nos salvou, no nosso espírito fomos regenerados, conhecendo Jesus, estávamos cegos, nossos olhos foram abertos, amém? A gente veio para a fé, nosso espírito que estava morto, foi vivificado, nos regenerou para uma viva esperança, é o que está escrito aqui. Mas no verso 5, diz assim, ó, que sois guardados, falando de nós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Está vendo? É porque há uma salvação, eu sei que você sabe disso, eu estou repetindo, há uma salvação que ainda vai ser revelada, ou seja, nós estamos no processo, já fomos justificados. Hoje a gente proclamou aqui, é verdade, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já fomos justificados, mas há uma salvação que ainda vai ser revelada, está escrito aqui. No último tempo, diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está vendo? Essa história de dizer que crente não sofre é mentira. É mentira.
O que a Bíblia diz, e está aqui mesmo em Pedro, é que você não deve sofrer por pecar. Se você estiver sofrendo porque você pecou, é justo o seu sofrimento, mas deve ser evitado, porque você pecou, você está sofrendo porque você pecou. Mas o sofrimento que não tem a ver com o pecado, o sofrimento da provação, aquele que Deus traz para a sua vida, esse o crente sofre sim. E aí sejais contristados por várias provações, para que, verso 7, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, está vendo? Sua fé é esse ouro, que a provação como fogo vai provar, vai refinar esse ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor se revelar, então aquele ouro, nossa fé é esse ouro. Paulo vai dizer lá aos Tessalonicenses que ele queria visitar os irmãos para poder, assim o Senhor permitisse, ele pudesse reparar as deficiências da nossa fé. Está vendo? Nossa fé é esse ouro, mas tem impurezas. E quem trabalha com ouro sabe que o ouro, ele passa pelo fogo para que as impurezas sejam separadas e fique ouro puro. O ouro é purificado. Então é isso que aconteceu com Moisés, é isso que aconteceu com os amigos de Daniel. O fogo prova, esquenta, dói, mas não destrói, não aniquila. Senhor, eu não vou aguentar, vai. Senhor, eu não aguento mais, aguenta. Porque o fogo, a provação, seja em que área for, se a gente fosse abrir aqui o espaço para cada crente aqui falar o que é que tem sido provado na vida, a gente ia passar a semana inteira aqui, e eu não ia. Cada assunto, cada área que o Senhor tem provado, que o fogo tem queimado, mas faz parte. Aí mesmo em 1 Pedro capítulo 4, irmãos, verso 12, virando aí a página, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Está vendo? Então, o Senhor sofreu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que o Senhor, que aprove a Deus aperfeiçoar por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Ao nosso Senhor, Deus encarnado, como homem, ele sofreu e ele foi aperfeiçoado. Está vendo? Que esse sofrimento aqui é para nos aperfeiçoar. Não é sofrimento porque Deus é cruel, que Deus gosta de ver a gente sofrer. Pelo contrário, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Eu tenho um fim de paz para dar a vocês. É isso que o Senhor fala através de Jeremias. Mas nós vamos passar por muitas provações, por muitos sofrimentos. É isso que aquela sarça queimando ali e Moisés olhando, é isso que acontece na nossa vida. Então, quando Pedro fala assim, não estranhe esse fogo, é para a gente, irmãos, se armar no pensamento. A mente é muito importante da nossa alma. A alma você tem, né? A mente, a emoção e a vontade, né? Assim, a mente é muito importante. Aquilo que você pensa, seus pensamentos. A mente é um campo de batalha. Se sua mente, se a minha mente estiver preparada para dizer assim,
o sofrimento, a provação faz parte da vida. A gente não vai estranhar, como Pedro falou aqui, não estranhe esse fogo que surgiu. Entenda como parte do processo. Ô Senhor, por que tanta dificuldade? Por que com tal irmão não acontece assim? Calma, Deus tem um tratamento para cada filho. Eu só tenho uma filha, é a filha que eu mais amo, inclusive. Mas quem tem mais de um filho aqui, sabe a forma de você tratar com um. Não é receita de bolo para você tratar com o outro, é ou não é? Não é, irmão. Cada filho, cada temperamento, cada modo de ele enxergar as coisas. Então, você trata com um de uma forma, com outro de outra. É o jogo de cintura do pai e da mãe. Imagine com Deus. Imagine que Deus tem tanto filho, né? Então, aquele irmão deu um testemunho que ele ouviu a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu queria ouvir a voz dele. Ele ouviu, eu nunca ouvi. Pedro inclusive fala, né? Vocês não viram ao Senhor, mas sem ver vocês o amam. Pedro viu o Senhor, mas nós não vimos. A gente ama o Senhor igualzinho a Pedro, porque o processo é o mesmo, mas os métodos, a forma que Deus usa é diferente. Mas na mente, é isso que o Espírito Santo, através de Pedro, está dizendo: se arme com esse pensamento, não estranhe. Senhor, está queimando o Senhor. É isso, faz parte. Para você não se desanimar, para você não achar que você só vai estar bem, vai estar na reunião, vai estar lendo a Bíblia, orando, quando todas as circunstâncias estiverem tranquilas ao redor. Um amado irmão falou que Jó era aquele lago tranquilo, que não tem onda, a água paradinha, tranquilidade, que você pode botar uma criança para tomar banho ali, que ela não vai se afogar, não vai ter onda para bater. Aí Deus pegou uma pedrinha e chegou no meio do lago, que era Jó, e fez assim, ó. Aí quando a pedra bate na água, as ondas fazem assim, né? A vida de Jó estava tranquila. Um homem de Deus, Jó, era ou não era? Mas o Senhor provou a vida de Jó. Ao final, Jó saiu daquela provação aprovado. Esse é o objetivo. Então não é para a gente estranhar. Poxa, Senhor, de repente estava tudo bem, aí começou a acontecer um bocado de coisa. Calma. Se você não pecou, se aquelas coisas não estão acontecendo porque você provocou, fique em paz, procure a paz de Deus, não se desespere, não se exaspere, porque Deus está querendo provar a sua vida para no final da provação você ser aprovado. Não são todos, mas está escrito, não são todos que conseguem atingir aquele nível de Tiago. Tiago fala assim, que a gente deve se alegrar, considerar motivo de grande alegria o passar por várias provações. Não é só uma não, várias. Irmão, para atingir um nível desse aí, só a graça de Deus. Porque a gente vê uma provação só, o coração já está derretendo já. Mas Tiago falou, pelo Espírito nós somos capazes de atingir esse nível, de ficar alegre com as provações, ficar alegre com as situações adversas que Deus nos traz. Por quê? Porque é plano de Deus que essas provações operem, que esse fogo opere, para que a nossa fé seja purificada, seja refinada. Então, é interessante Pedro dizer, não estranhe, não fique assim, o que é que está acontecendo? Nosso irmão Romeu Bornelli, uma certa feita falando sobre Jó, ele disse assim, irmão, se Jó vivesse no tempo de hoje,
ia ter ele citou assim, abre aspas para você não pensar que essa palavra é minha. Ele citou assim, né? É um pouco forte, mas eu vou citar como ele falou. Ia ter um monte de pastores dizendo assim: vamos orar pela vida desse homem, porque o diabo quer destruir a vida dele. Fecha aspas. E na verdade, tudo aquilo que aconteceu com Jó, embora sim teve a participação de Satanás, está escrito isso, mas tudo foi controlado por Deus, para que Jó fosse provado e no final saísse aprovado. Deus faz que nem, sabe, que nem você no fogão de sua casa, que você regula a intensidade da chama, está vendo? Deus sabia até quando vai pressionar o botão ali, mover o botão da chama, e no final ele aparece para Jó, e Jó se vê na presença de Deus, e Jó se arrepende, e diz que o final da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. Irmãos, quando eu leio o Salmo 90, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu quero compartilhar com você. Quando eu leio o Salmo 90, aliás, eu não vou compartilhar não, eu vou fazer uma pergunta a você. Quando você lê o Salmo 90, a gente acabou de ler agora, você vê Moisés, você consegue imaginar Moisés naquele salmo ali, alegre, feliz, Moisés escrevendo, sorrindo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração, sorrindo. Você consegue imaginar Moisés dando risada, escrevendo o Salmo 90? Eu não consigo. Senhor, os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor 80, quando passa disso, Senhor, o melhor deles é canseiro e enfado. É assim que eu vejo Moisés escrever esse salmo. Sob a luz do teu rosto, Senhor, todos os nossos pecados ocultos foram expostos. Dá para ver alegria nesses escritos? Eu não vejo, irmão. Eu não vejo e nem acho que está errado, está certíssimo, porque Moisés está expressando o sentimento do coração dele. Não é questão de alegria, de felicidade, é questão de um homem ali que está na presença de Deus, um homem que foi formado Cristo nele, claro, numa linguagem do Novo Testamento. Leia comigo Hebreus capítulo 12, leia comigo, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante. No capítulo 11, dos heróis da fé, né? Inclusive o nome de Moisés é citado. Um herói da fé, um irmão que foi levantado para nos dar exemplo de fidelidade a Deus. Aí no capítulo 12 de Hebreus fala assim, ó: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas todas do capítulo 11, está vendo? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa palavra consumador da fé pode ser lida também como aperfeiçoador da fé, né? Autor e aperfeiçoador da fé. Nós começamos seguindo Jesus com uma fé inicial, e depois essa fé vai sendo provada, vai sendo fortalecida, vai sendo purificada como ouro provado pelo fogo. Vamos lá. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmão, eu acabei de perguntar a você se você via alegria nesse escrito de Moisés. Jesus, a gente acabou de ler aqui, grande alegria foi proposta a ele, mas essa alegria viria depois que ele passasse por grande sofrimento. É ou não é? Está vendo? Em troca
Essa foi a proposta feita ali entre o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Isaías profetiza diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está vendo? Sua alma passou por um penoso trabalho e ficará satisfeito. Depois que o Senhor contemplou a obra realizada, aí ele ficou satisfeito. Mas antes ele teve que passar por o sofrimento e a ignomínia da cruz. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Está vendo? Nossa alma, irmãos, nosso espírito, Jesus falou assim, ó: o espírito está pronto. Nós recebemos a vida de Deus, nosso espírito está pronto para seguir adiante. Mas a alma, ela está sendo transformada. A mente, a emoção e a vontade. Então a alma, que é a nossa personalidade, nossos sentimentos, nossa vontade, nossos pensamentos, às vezes a alma contempla o negócio, olha para baixo, ou então olha no espelho, e ela pode querer desmaiar. Ela pode querer fatigar-se. Meu Deus, eu já tenho longos anos nessa caminhada, seguindo Jesus, e graças a Deus, mas está difícil, Jesus. Tem vezes que a alma arria os 4 pneus e o estepe. Então, o Senhor está dizendo aqui, através do escritor de Hebreus: considere que o modelo de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele suportou tamanha oposição, ele passou por aquilo tudo e ele foi até o fim. Considere isso no espírito, para que você não desmaie. Irmão, tem muito crente desmaiado na alma, tem muito crente fatigado, sabe por quê? Porque a jornada é longa. Irmãos, olhe para o exemplo de Moisés. Eu ia ler, mas o tempo talvez não permita, mas Atos, a Bíblia é maravilhosa quando dá o resumo da história, né? Aquela pregação de Estevão, lá em Atos capítulo 7, ele fala dos 40, dos 3 períodos de 40 na vida de Moisés. Porque fala assim: quando Moisés completou 40 anos, ele vai lá visitar o seu povo, aí ele mata o egípcio. Ele tinha 40 anos. Aí ele foge com medo de Faraó matá-lo, porque ele matou o egípcio. 40 anos depois, é Êxodo capítulo 3, o Senhor aparece a ele, ou seja, Moisés já tem quantos anos? 40 vezes 2, 80. Ele falou no salmo que a gente acabou de ler: os anos da nossa vida sobem a quanto? Não escutei. Fale para sair na gravação, fale mais alto. 70. Os anos da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, aqueles, salvo engano, a NVI fala assim: os que têm mais saúde chegam até 80, mas o que passa disso é canseira, é enfado. Ou seja, quando o Senhor aparece para Moisés naquela sarça, ele já tinha a idade limite do enfado, do cansaço. A alma de Moisés já estava fatigada. O Senhor apareceu para ele ali. Aí ele vai passar 40 anos agora com o povo, até chegar na fronteira de Canaã. 80 mais 40 dá quanto? 120. É quando ele morre, 120 anos, Deuteronômio 34. Está vendo? Irmãos, Deus apareceu a Moisés quando ele já estava no limite da fraqueza. Para quê, irmãos? Para que a excelência do poder, para que a glória não fosse de Moisés, aquele
criado com toda a ciência, com toda a força, que matou o egípcio, que conhecia a ciência, o cara era preparado. O Senhor deixa passar 80 anos. Está vendo? A alma está fatigada, está desmaiada, para encontrar com o Senhor que nos anima. É isso que Hebreus está dizendo. Considere. E outra, não é só você que está fatigado, não. Seus irmãos estão também, mas estão caminhando. Por que você não quer caminhar? É maravilhoso Deus ter dado o corpo de Cristo para a gente, né? Porque você olha, você fala assim: meu Deus, quanto problema eu estou enfrentando. Aí o Senhor faz assim, ó, vira seu rosto para o lado. Você olha para aquele irmão: meu Deus, o que eu vivo não é metade do que aquele irmão vive ali. E ele está firme, e eu já estou aqui todo desmaiado. Aí aquilo te fortalece. É por isso que um amado irmão entre nós, ele falou, não está na Bíblia isso não, mas eu memorizei essa frase. Realmente é uma realidade essa frase. Nossa ligação, a nossa, de uns para com os outros, ela é espiritual. Ela é espiritual. Eu nem conhecia a maioria dos irmãos aqui. O Senhor nos uniu no corpo de Cristo, né? Nós não escolhemos quem veio reunir. O Marcelo falou disso aqui no intervalo, não foi? Nós não escolhemos quem veio reunir conosco. Não, o Senhor trouxe. E me trouxe também. A nossa ligação, irmãos, é espiritual. Por isso, quando nós estamos juntos, só de ver a face dos irmãos, aliás, só de estarmos juntos, aquilo já nos fortalece. Não precisou nem o irmão me dizer nada, só eu vi ele, ou ele olhou para mim. Nós somos fortalecidos. Essa é a igreja do Senhor, esse é o corpo de Cristo. Por isso, irmão, não podemos deixar de congregar, de reunir, como é costume de alguns. Está vendo? Aquela advertência ali é séria por causa disso. Porque a gente não vem para a reunião para bater ponto, para os irmãos verem que eu vim reunir. Não, é porque a gente precisa. A gente precisa estar reunido. No domingo, durante a semana, é necessidade. Assim como você se alimenta todos os dias, se não se alimentar, você enfraquece, adoece e morre. Então, Deus deu o corpo de Cristo para a gente poder se fortalecer uns aos outros, para que não aconteça com a gente isso aqui, ó, a alma desfalecer, desmaiar, fatigar. Bora continuar aqui, ó. Aí diz assim, ó, ora, verso 4: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Irmãos, literalmente isso acontece com a gente aqui no Brasil. Nós temos resistido, nós temos perseverado, mas não temos chegado até o sangue. Ninguém aqui, eu não conheço, a gente tem mais de 30 anos que reúne. Eu nunca vi ninguém aqui perder a vida porque era crente, que o governo chegou, botou no paredão: negue a Jesus. Não vou negar. Ou então cortar a cabeça. Nunca vi. Não temos resistido até o sangue. Tem irmãos que têm chegado até esse ponto, perdido a vida porque é crente, porque não negou o Senhor. No passado, irmãos viveram essa experiência e ficaram firmes, graças a Deus. Está dizendo aqui, ó, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos. Vocês esqueceram, os irmãos hebreus ali, e a gente muitas vezes, estáis esquecidos da exortação. Os irmãos sabem que exortação é encorajamento, né? A gente às vezes usa essa palavra de maneira errada. A gente pensa que exortação é repreensão. Não, exortação é encorajamento. Repreensão é admoestação. Aliás, repreensão já é o terceiro nível já. Tem admoestação, que é uma advertência, um aviso mais sério. Ó, não faça não, porque você pode, né? Inclusive, é a admoestação que é usada lá no texto de não deixemos de congregar-nos, antes façamos o quê? Admoestações. Está vendo? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, ali é a admoestação. Não deixe de reunir, não negligencie as reuniões, irmão, porque
porque você pode enfraquecer na fé. É uma demonstração. Mas aqui é uma exortação. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, olha que palavra personalíssima. Filho meu, nós somos filhos de Deus, irmãos, pela fé em Jesus Cristo. Um dia nos tornamos filhos de Deus. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A Bíblia compara exatamente esse fogo, essa provação, à disciplina dos pais nos filhos. Nós somos filhos, mas como seu filho, como eu fui um dia, como você foi um dia, bebês em Cristo, precisando crescer, necessitando de maturidade. Então nós começamos a jornada cristã como filhinhos, e o Senhor, através dessas provações, Ele vai nos amadurecendo, e aqui, pegando o texto de Hebreus, Ele vai nos corrigindo. Irmãos, quantas coisas nós temos para serem corrigidas? Quantas coisas? Marcelo estava dizendo aqui, suporte o irmão que está de seu lado. Eu falei com a Ana ali, o grande problema é que nós mesmos somos insuportáveis. Eu sou insuportável, irmão. Eu não me suporto, eu não presto. Só que aí a gente se acha que a gente é melhor do que o outro. Imagine, só Deus conhece a gente. Então nós necessitamos, enquanto aqui estivermos, nós necessitamos de correção, disciplina. A disciplina, irmãos, só falando para quem nunca ouviu falar, a disciplina, muitas vezes, a gente associa somente com aquela disciplina que Deus livre e guarde, que o irmão pecou publicamente, deu mau testemunho, aí aquele pecado é tratado pelos presbíteros, e o irmão é colocado em disciplina, ele passa um tempo sem comer da ceia, tomar do pão e beber do cálice, ele passa um tempo sem ter comunhão aberta com a igreja, a comunhão dele fica restrita, só com alguns irmãos ali, ele está sendo tratado ali. A gente geralmente lembra dessa disciplina, mas não é essa aqui que Hebreus está falando, é a disciplina da qual todo filho, você é filho? Você é filha? Todo filho participa dessa aqui. Correção, Deus acendendo o fogo, trazendo situações no casamento, no trabalho, entre os irmãos, para nos corrigir. Você não faz isso com seu filho? Seu filho está na mesa comendo, aí ele faz assim: não, meu filho, isso não é bom não, isso é falta de educação. Você come com a boquinha fechada, não é assim? Você come com a boquinha fechada, que a gente não precisa fazer barulho quando come, não. Aí, o filho fez uma coisa errada, é verdade, mas não foi voluntário, é porque ele não sabe. Então aí o pai corrigiu ele, não é assim? A partir dali, ele vai comer com a boquinha fechada, não vai fazer mais barulho, não vai passar vergonha quando estiver fora de casa. Correção. Quantas coisas nós temos de ser corrigidos nelas, irmãos. O Senhor está nos corrigindo. Essa é a disciplina. Aí diz assim, ó: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Você está com a King James aí? Eu separei aqui, ó, eu tenho no celular. A King James, nesse versículo 7 aí, diz assim, ó: suportai as dificuldades como, vou voltar porque eu li errado.
Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Está vendo? Ficou bem claro aqui, não foi? Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. O Senhor quer me corrigir em alguma coisa. O Senhor quer me disciplinar nesse ponto aqui. O Senhor quer corrigir, quer trabalhar alguma coisa nessa área aqui da minha vida. Aceite as dificuldades como disciplina. Deus tem algo a ensinar. Eu vou continuar lendo na atualizada. Porque o 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Às vezes, irmão, o irmão, a irmã se converte e ele fala assim: eu estou passando por mais luta hoje do que quando eu era incrédulo. Minha vida hoje parece que está mais atribulada do que quando eu não conhecia o Senhor. Pode ser que sim, irmão. Pode ser que sim. E para você vai ser aplicada a palavra que Pedro falou: não estranhe, não, o fogo acendeu. Você se converteu, você se tornou filho, pronto. Não existe filho a quem o pai não corrija. Se você é filho e na sua vida não tem nenhuma correção, nenhuma disciplina, é para se questionar: eu sou filho mesmo? Está escrito aqui, não está? 9. Além disso, olha que interessante, olha a circunstância ao redor, olha a história. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí o 11 fala assim, ó, é desse versículo aqui, o 11, que eu lembro quando eu leio o Salmo 90. É por isso que eu pergunto, quer dizer, o texto todo me lembra o Salmo 90, mas eu digo assim, é por isso que eu perguntei aos irmãos se você via alegria nas palavras de Moisés. Moisés é efusivo escrevendo o Salmo. Não, eu não vejo, porque eu vejo Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Você encontrou o irmão, ele está abatido, ele está na prova, ele está passando pela dificuldade dele. Irmão, não espere que você vai encontrar o irmão efusivo, alegre. Se ele tiver, maravilha, glória a Deus, porque o Senhor está capacitando ele para ficar assim. Mas se ele tiver, ô irmão, ore por mim, o fogo acendeu aqui, eu estou na provação, é normal, ele está assim. Não é normal ele desmaiar na alma dele, não é normal ele se fatigar e querer desistir, não. Porque acabamos de ler que é para disciplina, é para correção que a gente persevera. Está escrito aí? Tá. Mas às vezes o irmão está ali, rapaz, está aí. Você olha para o irmão, você vê pelo semblante dele que o fogo está aceso e a intensidade está 4 vezes mais. Mas ore por ele, exorte ele, encoraje ele e espere que o Senhor vai dar graça para ele perseverar. Toda disciplina com efeito no momento, está vendo? A nossa vida, irmão, não pode ser para o momento. Deus trabalha conosco, disse um homem de Deus, com vistas à eternidade. Então, nós não podemos olhar para o momento 2024 e querer desmaiar. No momento a disciplina
não parece ser motivo de alegria. Ela é de alegria, porque depois da aprovação você vai ser aprovado, mais de Cristo vai ser formado em você. É de alegria, mas não parece. Ô Senhor, me perdoe, mas eu não consigo. Eu estou vendo os irmãos todos alegres, efusivos, louvando, mas hoje eu estou cabisbaixo, Jesus. Seja sincero diante do Senhor. Hoje, Senhor, mas aqui, ó, toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, irmãos, embora eu não veja essa alegria naquele escrito de Moisés, mas eu vejo ali um homem que está firme na presença de Deus, um homem que está sendo trabalhado por Deus e que chega naquele estágio ali como um homem de Deus, na linguagem do Novo Testamento, Cristo sendo formado nele, de maneira que Deus dá testemunho: Moisés é fiel na minha casa. Que testemunho maior você poderia ouvir de Deus? Moisés é fiel na minha casa, aquilo que eu pedi para ele fazer, ele fez e fez com excelência. Próprio Deus dando testemunho do seu servo. Mas veja, hoje não dá tempo, a gente está encerrando aqui. Permitindo o Senhor, na semana que vem, a gente fala sobre o Salmo. Mas o pano de fundo ali, eu queria dizer isso, o pano de fundo ali, quando Moisés fala assim, o Senhor colocou diante de ti todos os nossos pecados ocultos. Ele se vê na presença de Deus como insignificante. A gente só tem 70, 80 anos de vida, o Senhor é desde a eternidade. O Senhor fala assim: tornem ao pó, filhos dos homens. Pois que Adão pecou, aí que o negócio piorou mesmo, porque agora a morte coloca termo na nossa vida. Você é pó, Adão, e ao pó você vai voltar. Quer dizer, mais ainda fica evidenciada a magnificência de Deus e a nossa insignificância. Moisés está nesse espírito escrevendo o Salmo 90. Porém, não esqueçamos que para Moisés, Deus é o nosso refúgio de geração em geração, tá vendo? Moisés sabe em que terra ele está pisando. Moisés sabe onde ele está pisando, na presença do Eterno, do Altíssimo. Ele não está desamparado, mas ele está reconhecendo a condição dele diante de Deus. Para finalizar, aquele publicano e aquele fariseu orando ali, o Senhor diz: o publicano desceu justificado, porque reconheceu que ele não tem justiça nenhuma. Ele pede que Deus seja propício a ele. O fariseu, cheio de si, dizia o quê? Ó Deus, eu te louvo, porque eu não sou como os demais homens, se comparando. Nosso irmão John Nelson Darby, ele falou assim, irmão: o grande problema é que a gente pensa aqui no dia do juízo, do tribunal de Cristo, nós não vamos, o crente não vai para o juízo do trono branco, ele vai para o tribunal de Cristo. Ele falou assim: o problema é que a gente pensa que lá Deus vai comparar a gente com outro irmão. O padrão de Deus não é outro irmão, o padrão de Deus é Ele. Esse fariseu dizia assim: Senhor, eu não sou como os demais homens, porque eu dou meu dízimo, eu não sei o que, cheio de justiça própria, eu faço, eu aconteço, E o publicano foi buscar a justiça de Deus, porque ele não tinha nenhuma. Então Moisés está no espírito desse publicano. Não tenho justiça. Paulo falou em Filipenses:
ser achado em Cristo, não tendo justiça que procede de lei, mas a justiça que vem dele. Essa é a minha justiça, é nisso que eu me baseio, é em Cristo e não em mim mesmo. É nesse terreno que Moisés está pisando. Que o Senhor nos ajude. Que oração aqui. 8:12. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua presença aqui, expostos à Tua palavra, e pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo que é competente, que fale aos nossos corações de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.